Você já parou para pensar que este momento na sua vida foi planejado por Deus muito antes de você acordar hoje? Você não encontrou esta mensagem por acaso. Não foi um clique aleatório. Você foi guiado até aqui. A mão de Deus já estava em movimento, orquestrando essa hora para você. Não é coincidência. É um alinhamento divino a cada momento. Deus está alinhando sua vida de uma forma que você nem consegue compreender. Pode parecer simples, mas você está ouvindo isso agora porque Deus decidiu que este é o momento. Ele ouviu suas orações, viu suas lágrimas e disse: hoje é o dia que você vai entender. Vai ver o que estava oculto até agora, né? Não é um encontro casual, isso é uma intervenção divina. Deus não está aqui apenas para agitar suas emoções, mas para acender seu espírito, para te lembrar de quem você é. Isso vai muito além de um momento emocional. É uma revelação do que Deus já preparou para você. Antes de você nascer, Ele já sabia quem você seria. E antes de você fazer suas perguntas, Ele já tinha preparado as respostas. Não importa o que você tenha vivido, a rejeição que você sofreu, ou os desafios que enfrentou, Deus nunca o esqueceu. Assim como Ele chamou os profetas, Ele chama você em Jeremias 1,5. Deus diz: antes que você fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Isso significa que seu nome já foi falado no céu há muito tempo. Deus não se esqueceu de você. Você foi criado para um propósito divino e cada passo da sua vida está sendo orientado por Ele. Não importa o que os outros digam ou o quanto você tenha falhado, a vontade de Deus para você permanece intacta. Às vezes, a vida pode nos fazer sentir como se estivéssemos invisíveis, como se nada tivesse mudado. Mas eu te garanto, Deus te vê. Ele viu cada lágrima que você derramou e cada momento de luta que você enfrentou. Nada passou despercebido aos olhos dele. No momento em que você sentiu que tudo estava perdido, Deus estava trabalhando em silêncio. Não há atraso no reino de Deus. Há apenas o tempo perfeito de Deus. A revelação que você busca não é algo que você precisa correr atrás. É algo que Deus está liberando para você neste exato momento. O que estava bloqueado, agora está sendo aberto. O que estava oculto, agora está sendo revelado. O julgamento do céu já foi dado em sua favor. Quando você chora, Deus ouve e te liberta. Sua oração não foi ignorada. Cada momento que você pensou que foi em vão, Deus usou para preparar você para o que está por vir. Mesmo quando você se sentiu sozinho, a mão de Deus estava sobre você, guiando os seus passos, a paz que você busca, o descanso que você precisa, estão ao seu alcance, pois Deus já preparou tudo para você. O caminho está sendo aberto, não por acaso, mas por causa do seu plano divino para a sua vida. Às vezes, olhamos para a nossa vida e pensamos que estamos aqui por acidente, que as coisas simplesmente acontecem sem razão. Mas eu te digo, Deus tem um plano específico para cada um de nós. Não estamos aqui por acaso. Cada momento da nossa vida é uma parte de um grande propósito divino que Ele planejou para nós desde antes de nascermos. Você pode ter se perguntado por que coisas difíceis aconteceram, por que você passou por tantas lutas, mas cada experiência que você viveu fez parte do plano de Deus para a sua vida. Ele sempre teve você em mente. E cada passo que você deu, mesmo quando não fazia sentido, estava alinhado com a vontade dele. Quando Deus cria, Ele cria com um propósito. Ele não cria algo sem intenção. A sua vida não é um acidente, nem uma sucessão de eventos aleatórios. Cada coisa que aconteceu com você foi permitida para que você fosse moldado, para que você se tornasse quem você é hoje e quem você está se tornando em Cristo. Deus não te chamou para uma vida sem direção.
Ele te chamou para um propósito, para algo maior do que você pode imaginar. E o mais incrível é que, mesmo quando você se sentiu perdido, mesmo quando tudo parecia desmoronar, Deus nunca te deixou. Ele estava lá, te guiando, te protegendo, te preparando para o momento certo. Quando você olha para trás e vê os desafios, pode perceber como Deus usou cada dificuldade para te fortalecer, para te fazer mais dependente dEle, para te moldar a sua imagem. Não importa onde você esteja agora, o importante é que você está no caminho que Deus preparou para você. Às vezes, podemos sentir que estamos estagnados, que as portas estão fechadas, mas Deus trabalha de maneiras misteriosas. Às vezes, Ele nos coloca em períodos de espera porque Ele sabe que estamos sendo preparados para algo grande. O que parece ser uma pausa é, na verdade, um tempo de desenvolvimento espiritual. Um tempo onde Ele está nos preparando para receber a bênção que Ele já planejou para nós. Ele sabe o tempo certo para abrir as portas. O tempo de espera não é perda de tempo, é no silêncio que Deus trabalha em nós. É no silêncio que Ele nos ensina a confiar. Ele não precisa apressar nada, porque o seu tempo é perfeito. Quando você sentir que está esperando demais, lembre-se de que Deus está apenas moldando você, preparando o seu coração para o que Ele tem reservado. Nada é em vão no reino de Deus. Cada momento de espera tem um propósito. Através de cada espera, Ele nos ensina a depender totalmente dEle. E quando o tempo certo chegar, Ele abrirá as portas para você de maneira tão clara que você saberá que foi Ele quem fez. Não perca a esperança no meio da espera. Confie em Deus, pois Ele está no controle de tudo. Às vezes, nos perguntamos por que algumas portas permanecem fechadas por tanto tempo, ou por que certas oportunidades parecem não surgir. Mas o que muitas vezes não conseguimos ver é que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando tudo de maneira perfeita para o nosso bem. Não é por acaso que as portas se abrem quando menos esperamos, mas sim porque Deus tem um plano bem traçado para cada um de nós. O momento certo, de acordo com o seu plano divino, sempre será aquele em que seremos capazes de suportar o peso da bênção que Ele está nos preparando para receber. Às vezes, a espera é necessária, porque Deus está moldando o nosso caráter, nos ensinando paciência e nos tornando mais fortes para o que Ele tem reservado. No reino de Deus, não há coincidências. Cada evento que ocorre em nossas vidas, mesmo aqueles que nos parecem negativos, está sendo usado para nos transformar e nos alinhar à vontade dEle. Não importa quanto tempo leve. A sua jornada tem um propósito. E cada passo dado é importante para alcançar a plenitude do chamado de Deus para a sua vida. Mesmo que você não veja imediatamente o resultado, saiba que cada semeadura que você fez, cada oração, cada momento de perseverança em fé, está sendo usado por Deus para construir algo maior. Quando olhamos para a nossa história, podemos ver que as dificuldades que enfrentamos ao longo do caminho não foram obstáculos, mas etapas essenciais para o nosso crescimento espiritual. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele, mesmo nas noites mais escuras. Ele está trabalhando, não há um único momento em sua vida que tenha sido desperdiçado, porque Deus sempre usa tudo para o seu bem. Mesmo quando você não consegue enxergar a razão, Ele conhece o seu coração, conhece o seu desejo mais profundo de cumprir o seu propósito, e Ele te dá o tempo necessário para ser moldado, para estar pronto para a bênção que Ele já preparou. O segredo está em confiar no seu tempo e na sua sabedoria. Quando a porta se abrir,
você saberá que foi Deus quem a abriu e estará pronto para caminhar através dela com confiança e gratidão. Não se desespere, porque o melhor de Deus está à frente. A jornada pode ser longa, mas o que Ele preparou para você é eterno. A espera não é em vão. Ela é o processo pelo qual Deus nos refina, nos fortalece e nos capacita a receber a sua maravilhosa obra em nossas vidas. Às vezes, passamos a vida toda tentando agradar as pessoas, buscando a aprovação dos outros. Mas o que muitas vezes esquecemos é que o único que realmente importa é a aprovação de Deus. Ele não nos chamou para viver à sombra dos outros, mas para brilhar de acordo com o propósito que Ele mesmo estabeleceu para nós. O mundo pode tentar nos definir pelas nossas falhas, erros ou pelas opiniões alheias, mas a verdadeira identidade que Deus tem para nós não se baseia no que os outros pensam ou dizem, mas no que Ele já disse sobre nós desde o princípio. Ele nos formou, nos conhece profundamente e, mesmo antes de nascermos, já tinha um plano perfeito para a nossa vida. Quando Deus olha para você, Ele não vê apenas os erros do passado ou os momentos em que você falhou. Ele vê o seu coração, Ele vê o seu potencial, Ele vê a sua força que ainda está sendo construída e os planos grandiosos que Ele tem para você. Muitas vezes, as pessoas podem tentar nos desqualificar ou nos rejeitar, mas a rejeição humana não pode anular o chamado de Deus sobre a nossa vida. O que as pessoas dizem sobre você não pode definir o que Deus já declarou sobre você. Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe aqueles que, embora falhos, estão dispostos a seguir a sua vontade e confiar em sua graça. Às vezes, podemos nos sentir desqualificados, achando que não somos bons o suficiente, ou que nossas falhas nos impedem de cumprir o que Deus tem para nós. Mas Deus nunca se preocupa com os critérios humanos. Ele olha além das nossas fraquezas e vê o propósito que Ele colocou em nós. Como está escrito em 1 Samuel 1:6-7. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Não importa o que o mundo diga ou as limitações que você acha que tem, o que realmente importa é o que Deus vê em você. Ele te escolheu, te chamou, te formou para uma missão única. Você pode ter sido rejeitado pelas pessoas, mas não foi rejeitado por Deus. O mundo pode tentar te definir, mas Deus já te deu um nome e uma identidade que ninguém pode tirar. Ele conhece você pelo nome e te chamou para ser mais do que você imagina. O mundo pode olhar para os seus erros e dizer que você não é capaz, mas Deus olha para o seu futuro e te chama para algo grandioso. Por isso, não permita que a rejeição ou a crítica das pessoas te defina. O que importa é que Deus te escolheu. Ele te ama. Ele te formou com um propósito. E esse propósito é maior do que qualquer coisa que o mundo possa tentar colocar sobre você. Você foi chamado para ser luz, para ser sal, para cumprir o propósito divino que foi planejado para a sua vida. E isso é o que realmente importa. Muitas vezes, nos encontramos em momentos da vida em que somos chamados a decidir entre a visão do mundo sobre nós e a visão que Deus tem para nós. O mundo tem seus próprios critérios para medir o valor de uma pessoa. Ele olha para o sucesso, para a aparência, para a aprovação dos outros. E muitas vezes se esquece de ver o coração, a verdadeira essência do ser humano. Deus, por outro lado, não se preocupa com as aparências ou com os padrões do mundo. Ele vê além do que os olhos podem alcançar. Ele vê o que há no seu coração. Ele vê o potencial que você carrega, as forças que ainda estão sendo formadas dentro de você. O mundo pode até tentar te rotular, te colocar em caixas baseadas nas suas falhas ou nas suas escolhas do passado, mas Deus não te define pelas suas falhas.
Ele te define pelo seu amor incondicional e pelo propósito que Ele colocou em você. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um exemplo perfeito disso. Ele foi rejeitado, criticado e até mal interpretado pelas pessoas ao seu redor. Mas isso não afetou o seu propósito. Jesus sabia quem Ele era. E essa certeza em sua identidade foi o que permitiu que Ele cumprisse a missão que o Pai lhe deu. Da mesma forma, você também é chamado a viver a sua vida com a mesma certeza da identidade que Deus já estabeleceu para você. Não deixe que o que os outros pensam de você determine como você se vê ou o que você pode alcançar. Quando você começa a se alinhar com a visão que Deus tem para a sua vida, você deixa de se importar com as opiniões dos outros e começa a viver de acordo com a sua vontade. Deus te criou com um propósito único e precioso. E nada do que o mundo disser ou fizer pode mudar isso. Às vezes, podemos nos sentir como se estivéssemos perdendo o caminho, como se todas as nossas falhas nos afastassem do plano de Deus. Mas a verdade é que Deus nunca desiste de nós. Ele não nos define pelas nossas quedas, mas pelas suas promessas, mesmo quando erramos. Ele está lá, pronto para nos restaurar, para nos dar uma nova oportunidade. A visão que Deus tem de nós é baseada no seu amor eterno e em sua graça infinita, e não nas nossas imperfeições. Por isso, é importante lembrarmos que a verdadeira aprovação vem de Deus. Quando Ele olha para nós, Ele vê não apenas o que somos, mas o que Ele pode fazer em nós e através de nós. A aprovação dos homens pode ser temporária e instável, mas a aprovação de Deus é eterna e segura. Ele já te escolheu, já te chamou, e isso é o que importa. Muitas vezes, carregamos sobre nossos ombros o peso das rejeições que recebemos ao longo da vida. Pode ser que, em algum momento, você tenha sentido que as portas se fecharam para você, ou que as pessoas não acreditaram no seu potencial. A sociedade tem uma forma muito peculiar de avaliar as pessoas. Ela mede o valor por resultados, aparências ou sucesso material. Mas Deus não faz assim. Ele não nos olha pelos nossos erros ou pelas falhas que cometemos. Ele vê o que está em nosso coração, o que realmente somos por dentro. E isso é o que importa para Ele. Quando você passa por uma rejeição, pode ser doloroso, especialmente se essa rejeição vem de pessoas que você ama ou respeita. Mas é importante entender que, mesmo nos momentos de rejeição, Deus não te rejeita. Ele nunca te abandona. Ele está sempre presente, ao seu lado, pronto para te ajudar a levantar e seguir em frente. Muitas vezes, a rejeição dos outros pode ser a proteção de Deus. Quando o mundo te descarta, Deus te acolhe e Ele tem a capacidade de transformar aquilo que parecia ser uma derrota em um novo começo. Lembre-se da história de Davi. Ele foi rejeitado pelo próprio pai, que não o considerou digno de ser chamado quando o profeta Samuel foi à sua casa para ungir o próximo rei de Israel. Mas Deus viu em Davi um coração puro e corajoso, e foi ele quem escolheu para ser o rei, mesmo depois de ser ignorado pelos homens. Assim é a nossa vida com Deus. Pode ser que o mundo não entenda o que Deus vê em nós, mas Ele tem os seus próprios critérios e, ao contrário do mundo, Ele vê o potencial em cada um de nós, mesmo quando outros nos rejeitam. A rejeição não define quem você é. Deus é quem define a sua identidade. E Ele te criou com um propósito único. Quando você se sente rejeitado, olhe para o olhar de Deus sobre sua vida. Ele te escolheu. Ele te chamou pelo nome, e isso é o que realmente importa. A rejeição das pessoas não tem o poder de cancelar o plano que Deus tem para você. Pelo contrário,
Deus usará até mesmo os momentos de rejeição para te preparar para o que Ele tem reservado. Lembre-se sempre de que você é precioso para Deus. Independentemente do que os outros possam pensar ou dizer, a verdadeira aceitação vem dEle e ela nunca falha. Ele nunca vai te abandonar. E no seu tempo, Ele vai te levantar, mostrar o seu propósito em sua vida e te levar a lugares que você nem imaginava. Entendido? Se precisar de mais partes ou ajustes, é só me avisar. Às vezes, a vida nos leva a momentos de profunda angústia e dor. E nesses momentos é difícil acreditar que Deus ainda está conosco. A tentação de pensar que fomos abandonados ou que nossas orações não são ouvidas é algo que todos nós enfrentamos. Mas, mesmo quando as coisas parecem desmoronar ao nosso redor, Deus está mais perto do que imaginamos. Ele não nos abandona nas dificuldades. Muito pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais de nós. Às vezes, o sofrimento é o lugar onde mais experimentamos a presença de Deus, pois é nas nossas fragilidades que Ele se manifesta com seu poder e misericórdia. Jesus, em sua caminhada terrena, nunca prometeu que não enfrentaríamos dificuldades, mas Ele nos assegurou que estaria conosco em todos os momentos. Ele mesmo passou pelo sofrimento, sendo rejeitado, maltratado e finalmente crucificado. Mas a sua morte não foi o fim da história, ela foi o começo de uma nova vida para todos nós. Quando olhamos para a cruz, vemos o maior ato de amor já realizado. Um amor que não depende das circunstâncias, um amor que se sacrifica e que nos diz: eu te amo, não importa o que aconteça, eu estarei com você. Cada lágrima que você derrama, cada momento de dor, Deus vê e Ele se importa profundamente com você. Não pense que o sofrimento é um sinal de que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, é muitas vezes através das dificuldades que Deus nos refina, nos prepara para algo maior e nos ensina a depender totalmente dEle. Ele é o Deus que transforma nossas feridas em fontes de cura, nossa dor em testemunho de sua fidelidade. E quando o sofrimento parece insuportável, é aí que Ele nos carrega nos braços o que você está vivendo agora. Por mais difícil que seja, tem um propósito maior. Deus não desperdiça nenhuma experiência. E tudo que você está passando, Ele usará para o seu propósito na sua vida. Não permita que o desespero tome conta de você, pois Deus está em cada momento da sua jornada, até mesmo nos momentos de silêncio. Ele está trabalhando no fundo, preparando você para o que Ele tem reservado. Quando tudo parecer perdido, lembre-se que a cruz não foi o fim para Jesus. E para você também não será. Ele tem o controle de tudo. E, ao final, você verá que tudo valeu a pena. Muitas vezes, pensamos que as dificuldades que enfrentamos são um sinal de fracasso ou que estamos sendo punidos. Mas a verdade é que Deus usa cada situação, até as mais difíceis, para nos moldar e nos tornar mais forte. Ele não nos abandona nas lutas. E muitas vezes é através delas que somos mais profundamente transformados. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não estava apenas pagando o preço pelos nossos pecados, mas estava, de certa forma, nos mostrando que o sofrimento não é o fim da história. Ele se entregou por nós, para nos dar vida. E essa vida em abundância não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que, mesmo em meio a elas, temos a garantia da sua presença e do seu amor. Deus não é um Deus distante,
que se importa apenas com a nossa felicidade externa, mas Ele é um Deus que está conosco nos momentos mais difíceis, que nos entende nas nossas fraquezas e que, ao contrário do que o mundo pensa, usa o sofrimento para nos purificar e nos aproximar dele. Quando passamos por momentos de dor, podemos até nos questionar se Deus está realmente conosco, mas é nesses momentos que Ele está mais perto, nos sustentando e nos fortalecendo. O sofrimento que experimentamos nunca é em vão, porque Deus o usa para nos preparar para algo maior. Cada dificuldade que enfrentamos é uma oportunidade de ver Deus agir em nossas vidas de formas que talvez nunca imaginássemos. É como o ouro que, para ser purificado, precisa ser colocado no fogo. Da mesma forma, Deus nos purifica nas dificuldades, para que possamos brilhar mais intensamente, refletindo sua glória. Quando olhamos para a vida de grandes homens e mulheres de fé na Bíblia, vemos que todos passaram por momentos difíceis. Abraão teve que esperar por anos pela promessa de um filho. Moisés enfrentou o deserto. José foi vendido como escravo e sofreu no Egito. Mas todos esses homens permaneceram fiéis a Deus. E o Senhor usou suas dificuldades para um propósito muito maior. Deus não apenas nos vê nas nossas lutas, Ele está conosco em cada passo. Ele é o Deus que nos entende, que nos abraça, que nos fortalece. E a verdadeira vitória não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de, mesmo nas lutas, confiar que Ele está trabalhando em nós e através de nós o que você está vivendo hoje. As dificuldades que você enfrenta são parte do processo de Deus para a sua vida. Elas não vão durar para sempre. E no tempo de Deus, você verá que tudo que você passou valeu a pena. Deus usa até os momentos mais dolorosos para nos ensinar a confiar nele, a depender dele e a ver a sua mão agindo de formas inesperadas. O sofrimento não é o fim. Ele é apenas uma etapa no plano de Deus para te moldar e te preparar para o que Ele tem reservado para você. Às vezes, passamos a vida inteira tentando nos transformar em algo ou alguém que achamos que Deus espera de nós. Mas o que Ele realmente deseja é que nos tornemos quem Ele sempre soube que deveríamos ser. A ideia de ser uma nova criação em Cristo. Como está em 2 Coríntios 5:7. Não significa que precisemos apagar tudo o que fomos, mas sim ver tudo o que vivemos sob uma nova perspectiva, através dos olhos da redenção. Deus não está pedindo para você esquecer o seu passado, mas para vê-lo transformado, curado e purificado pelo seu amor. Ele não exige que você se torne perfeito, mas que permita que Ele complete a obra que começou em você. Isso não é sobre negar quem você foi, mas sobre abraçar quem você está se tornando à medida que cresce na sua graça. A jornada de ser uma nova criação é uma jornada de transformação diária, onde cada parte de nós é moldada à imagem de Cristo. À medida que passamos por experiências difíceis, Deus usa esses momentos para nos refinar, para remover as coisas que não refletem sua imagem e para fortalecer aquelas áreas de nossa vida que precisam de sua graça. Não é fácil, muitas vezes, porque o processo de mudança envolve desconstrução e reconstrução. Mas a boa notícia é que Deus nunca nos deixa sozinhos nessa caminhada. Ele está com você em cada passo do processo, guiando, amando e dando forças para continuar. A transformação que Deus oferece é profunda e permanente. E muitas vezes começa nas áreas mais dolorosas da nossa vida, onde Ele toca e nos cura. Ao olharmos para trás, vemos como Ele nos trouxe até aqui. Como Ele usou as lutas para nos preparar.
E percebemos que cada passo da jornada foi necessário para nos levar ao lugar onde Ele sempre quis que estivéssemos. A nova criação que somos em Cristo não é uma mudança superficial, mas uma transformação que atinge a nossa essência. Não se trata de mudar apenas o exterior, mas de deixar que Deus renove nosso coração, nossos pensamentos e nossas atitudes. O mundo nos diz para nos moldarmos às expectativas e padrões humanos, mas Deus nos chama para uma transformação que vai além das aparências e das normas da sociedade. Ele quer nos tornar mais como Cristo, refletindo o seu caráter em tudo que fazemos. Não importa o quanto você se sinta perdido ou desconectado, Deus está trabalhando em você. O processo de se tornar uma nova criação é contínuo e Ele está comprometido com isso. A cada dia, Ele está removendo o velho e trazendo à tona o novo. Não tenha medo de se entregar a esse processo, porque no final, você será mais parecido com o que Deus sempre planejou para você, muitas vezes em nossa caminhada de fé. Passamos por momentos de prova e dificuldade que parecem não ter fim. É nesses momentos que nossa fé é testada e somos desafiados a confiar em Deus de uma maneira mais profunda. O sofrimento, embora doloroso, não é algo que Deus nos envia para nos punir, mas é uma ferramenta que Ele usa para nos moldar e nos purificar. Como o ouro que, para ser refinado, precisa passar pelo fogo, também nós, para sermos moldados pela mão de Deus, passamos por períodos de dor e dificuldades. No entanto, o que é importante entender é que Deus nunca nos deixa durante essas provas. Ele está sempre ao nosso lado, nos sustentando, nos fortalecendo e nos preparando para o propósito que Ele tem para nossas vidas. Não importa o quão difíceis as coisas possam parecer, cada situação que enfrentamos tem um propósito em nosso processo de transformação. Deus sabe exatamente o que estamos passando e Ele usará cada momento para nos aproximar dEle, para nos ensinar a confiar mais profundamente e para nos ajudar a crescer em nossa fé. Não há nenhum sofrimento que seja desperdiçado, nenhum momento de dor que não tenha um propósito. Muitas vezes, no meio da tempestade, sentimos que estamos sendo consumidos pela dor, mas Deus está nos preparando para algo muito maior do que podemos ver no momento. Ele usa essas experiências para nos fortalecer, para nos tornar mais dependentes dEle e para nos ajudar a enxergar Sua bondade de uma maneira mais clara. Durante os períodos de aflição, é fácil cair na tentação de pensar que Deus nos esqueceu ou que Ele está distante. Mas a verdade é que Ele está mais perto do que nunca. É nas nossas fraquezas que Ele se manifesta com seu poder e sua graça. Ele não nos abandona quando mais precisamos dEle. Na verdade, Ele nos carrega nos braços e nos dá forças para continuar. As dificuldades que enfrentamos não são um sinal de que estamos fora da vontade de Deus, mas sim uma oportunidade de sermos refinados, de crescermos e de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Deus está no controle de tudo e, embora não possamos sempre entender o porquê das nossas lutas, podemos confiar que Ele está usando tudo para o nosso bem. O fim de cada luta traz uma nova oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus em nossas vidas, de ver o seu poder em ação e de ser mais confiantes na sua capacidade de transformar qualquer situação a cada dia. À medida que nos entregamos à sua vontade, Ele nos molda mais e mais a sua imagem. O sofrimento não é em vão e, através dele, Deus nos prepara para algo grandioso. Às vezes, em meio ao caos e à agitação da vida, somos levados a momentos de silêncio e espera. Pode ser que você esteja agora em uma dessas pausas, onde tudo parece parado,
E a sensação de que as coisas não estão avançando toma conta do seu coração. Mas é nesses períodos de quietude que Deus mais trabalha em nós. O mundo ao nosso redor nos impulsiona constantemente a agir, a produzir, a correr de um lado para o outro, buscando resultados imediatos. Mas Deus, em sua sabedoria, muitas vezes nos chama para a quietude, para o descanso, para a reflexão. Ele nos ensina que a verdadeira força não vem da correria, mas da confiança em seu tempo perfeito. Não é fácil esperar. Nossa tendência natural é querer controlar as situações, tentar resolver tudo com nossas próprias forças. Mas Deus nos convida a parar, a nos aquietar e a confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos nada acontecendo externamente. Quando nos permitimos ser ainda diante dEle, é quando nossa alma é restaurada e nossa fé se fortalece. Em Salmo 4, 6, 1, 0, a palavra de Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse chamado ao descanso não é uma fraqueza, mas uma demonstração de confiança plena na soberania de Deus. Às vezes, a quietude que tanto tememos na verdade, o momento de maior crescimento espiritual. Deus nos fortalece no silêncio, nos ensina a ouvir sua voz e nos revela os seus planos quando paramos de correr atrás das nossas próprias soluções. E, embora o mundo veja o silêncio como inatividade, Deus usa esse tempo para recalibrar o nosso coração, para preparar-nos para o próximo passo. Ele usa a calma para nos moldar de dentro para fora, para tirar de nós os medos, ansiedades e pressões que nos impedem de ouvir a sua voz. O silêncio não é vazio. Ele é um campo fértil onde Deus planta as sementes do futuro que Ele tem para nós. Pode ser que agora você esteja no meio de um silêncio aparente, mas saiba que é nesse momento que Deus está trabalhando profundamente dentro de você. Ele está cultivando em você paciência, fé e uma confiança que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele é fiel e que o seu plano para a sua vida é perfeito. Não tenha medo do silêncio. Ele não significa abandono de Deus, mas sim uma oportunidade de crescer mais próximo dEle. É no silêncio que aprendemos a descansar na sua presença e a confiar em sua direção. E quando o momento certo chegar, Deus abrirá portas, conduzirá nossos passos e nos levará a novos lugares. O silêncio é parte do processo. E ao respeitar, nos preparamos para a próxima fase que Deus tem preparado para nós. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não compreendemos de imediato. Olhamos ao redor e vemos portas fechadas, oportunidades perdidas e até mesmo momentos de confusão. Mas, quando entregamos nossas vidas a Deus, devemos lembrar que Ele é o autor da nossa história e que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Ele está no controle. Quando as portas não se abrem, pode ser que Deus esteja nos protegendo de algo que não conseguimos ver. Às vezes, o que parece uma negativa ou um bloqueio é, na verdade, a intervenção de Deus para nos guiar em uma direção melhor. Ele conhece o futuro e, ao permitir que algumas portas se fechem, Ele está nos levando para um lugar mais seguro, mais alinhado com o seu plano divino. Podemos não entender imediatamente o porquê de certas portas permanecerem fechadas, mas é importante confiar que Deus tem um propósito em tudo. No tempo dele, as portas certas vão se abrir. E quando isso acontecer, você saberá que foi Ele quem fez. Cada momento de espera, cada momento
em que nos sentimos frustrados ou confusos, é usado por Deus para nos preparar. Ele está moldando nossa fé, nos ensinando a confiar nele e a esperar pacientemente pelo que Ele tem preparado. E o mais importante é lembrar que Deus nunca nos deixa no escuro, mesmo quando parece que estamos perdidos. Ele sempre tem um caminho à frente de nós. Ele é a luz em nossa jornada, guiando-nos por cada passo. O que precisamos fazer é confiar em sua sabedoria e em seu timing. Não devemos desanimar quando as portas não se abrem ou quando as coisas não acontecem como esperamos. Em vez disso, devemos buscar sua orientação, pedir a Ele paciência para esperar e a sabedoria para discernir sua vontade. O que Deus tem para nós é sempre melhor do que aquilo que podemos planejar ou imaginar. Às vezes, os nossos próprios planos podem nos levar para caminhos que não são os melhores. E por isso, Ele nos guia e nos protege. Mesmo que não possamos ver toda a jornada de imediato. Cada porta fechada é uma oportunidade para aprender a confiar mais em Deus. Ele não nos dá tudo de uma vez, mas nos conduz passo a passo, em seu tempo perfeito. E quando a porta certa se abrir, será o momento exato, o lugar certo. E você estará pronto para entrar naquilo que Ele tem para você. Até lá, mantenha seu coração firme. Confie na direção de Deus e saiba que Ele está trabalhando em você, para o seu propósito e para a sua glória. Às vezes, a vida nos apresenta batalhas que parecem maiores do que conseguimos enfrentar. Momentos em que a pressão é tão intensa que sentimos que não temos mais forças para continuar. Mas é justamente nesses momentos que nossa fé é testada e podemos experimentar o poder de Deus de uma maneira mais profunda. A vida cristã não é sobre viver sem dificuldades, mas é sobre aprender a confiar em Deus em meio às tempestades. Em momentos de luta, podemos sentir que estamos sendo derrotados, que não vamos conseguir vencer. Mas a verdade é que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. O que estamos vivenciando agora, por mais doloroso que seja, não é o fim, mas uma oportunidade para ver Deus trabalhar em nossas vidas de formas que não imaginamos. Quando estamos no meio da guerra, quando sentimos que as dificuldades são muitas e o peso é insuportável. É importante lembrar que Deus já nos deu a vitória. A vitória não vem por nossas próprias forças, mas pela graça e pelo poder de Deus. Ele nos capacita a resistir, a lutar e a vencer, mesmo quando nossas forças são fracas. O apóstolo Paulo nos lembra que, mesmo quando estamos fracos, é quando o poder de Deus se manifesta de forma mais evidente. Quando estamos no fundo do poço, quando sentimos que não podemos mais, é exatamente nesse ponto que Deus nos sustenta e nos fortalece. Não há batalha que seja grande demais para Deus. Ele já venceu o inimigo e, ao confiar em sua força, também podemos experimentar essa vitória em nossas vidas. As dificuldades e lutas que enfrentamos não são punições, mas oportunidades de crescimento. Elas nos ensinam a depender de Deus, a confiar mais nele e a nos aproximarmos de sua presença. Cada batalha é uma chance de ver a mão de Deus agindo em nosso favor. E cada vitória é um testemunho de sua fidelidade. Por mais que o caminho pareça difícil, por mais que a luta pareça interminável, Deus está conosco em cada passo. Ele nunca nos deixa enfrentar a guerra sozinhos. À medida que enfrentamos os desafios da vida, devemos lembrar que, através de Cristo, somos mais que vencedores. Ele nos dá a força necessária para superar qualquer obstáculo e, no final, nos leva à vitória,
O segredo não é evitar as batalhas, mas confiar em Deus durante elas. Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza, sempre presente para nos ajudar a vencer. O que estamos vivendo agora não é o fim, mas uma parte do processo. E quando a batalha terminar, veremos claramente que Deus estava conosco em cada momento, nos guiando, nos fortalecendo e nos capacitando a conquistar o que parecia impossível. Na vida, há momentos em que sentimos que estamos diante de portas fechadas. Momentos em que a pressão parece insuportável e as respostas parecem distantes. Em situações assim, é fácil cair na tentação de pensar que Deus não está ouvindo nossas orações, ou que o que tanto esperamos nunca vai acontecer, mas é importante lembrar que, muitas vezes, a espera não é um tempo perdido. Deus não trabalha da maneira como imaginamos. Ele não está apressado como nós, e o tempo dele é perfeito, quando as portas não se abrem no momento que gostaríamos. Isso não significa que ele nos esqueceu, ou que sua promessa para nós não se cumprirá. Ao contrário, ele nos ensina que a paciência, a confiança e a espera são tão importantes quanto a chegada ao destino final. Deus usa o tempo de espera para preparar o nosso coração, para nos moldar e para nos fortalecer. Às vezes, a demora não é para nos punir, mas para nos ensinar a confiar em seu plano perfeito. O que parece ser uma frustração ou um atraso é, na verdade, uma oportunidade de crescermos na fé e de aprender a descansar em sua soberania. No fim das contas, o que Deus está fazendo em nós durante a espera é mais importante do que o próprio resultado. Ele está nos preparando para o que Ele tem para nós. E o que Ele preparou para nossas vidas é sempre melhor do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Ao longo dessa jornada, precisamos aprender a confiar que, mesmo quando tudo parece parado, Deus está trabalhando. Ele nunca para de nos moldar, de nos ensinar e de nos conduzir. Mesmo quando não podemos ver o que está à frente. O fato de uma porta estar fechada agora não significa que Deus não tem um plano melhor preparado para nós. Às vezes, Ele fecha uma porta para nos proteger, para nos levar a um lugar mais seguro, ou para nos direcionar para algo maior e mais significativo. Em tudo isso, Ele nos chama a confiar nele, a caminhar pela fé e não pela vista, mesmo que o caminho pareça longo. Deus está sempre ao nosso lado, guiando nossos passos, sempre trabalhando para o nosso bem. Quando as portas se abrirem, você perceberá que foi o tempo perfeito e que, durante todo o processo, Deus estava cuidando de cada detalhe, nos moldando para algo que só Ele sabia que era o melhor para nós. Há momentos na vida em que nos sentimos paralisados, em que a dúvida e o medo nos impedem de dar o próximo passo. Pode ser que você tenha passado por períodos em que as circunstâncias não pareciam favoráveis, em que o caminho estava obscurecido, e você se perguntou se estava mesmo no caminho certo. Porém, é importante lembrar que, mesmo quando não vemos uma solução imediata, Deus está no controle de todas as coisas. Quando olhamos para trás e vemos os momentos de nossa vida onde nos sentimos perdidos ou sem direção, podemos perceber que, ao longo de todo o processo, Deus estava nos guiando. Ele nunca nos abandona. Mesmo nas horas mais difíceis, Deus nos chama para viver de acordo com o seu propósito. Não importa o que os outros digam ou as dificuldades que enfrentamos. O seu plano para nós é mais forte do que qualquer adversidade que possamos encontrar. Às vezes, a vida exige de nós coragem para seguir em frente. Mesmo quando o futuro parece incerto, quando tudo parece estar em silêncio,
quando não vemos os resultados imediatos do nosso esforço. Deus ainda está trabalhando nos bastidores. Ele nunca está parado. O que precisamos fazer é confiar no seu tempo e no seu plano. Mesmo que não compreendamos tudo o que está acontecendo, Ele é fiel. E o que Ele começou em nossa vida, Ele vai concluir. Não importa o quão difícil seja o caminho, Deus sempre nos conduz ao propósito dele para nós. A cada passo de fé, Ele nos fortalece e nos prepara para o próximo nível. O que parece ser um obstáculo, muitas vezes é uma oportunidade disfarçada, uma chance de crescer, aprender e amadurecer. Deus transforma nossas dificuldades em bênçãos, nossas lágrimas em testemunhos de sua fidelidade. O que nos desafia agora, amanhã se tornará a base sólida sobre a qual construiremos nosso futuro em Cristo. Então, não tenha medo de avançar, mesmo que as circunstâncias não sejam perfeitas. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele está conosco em cada passo, em cada escolha, nos conduzindo para o que Ele preparou de melhor para nós. A vitória não vem da nossa força, mas da nossa disposição em seguir a sua vontade. O mais importante é que, ao final, não apenas atingimos o destino, mas nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Em todo o processo, Deus está conosco, nos fortalecendo, nos guiando e, ao final, Ele nos leva a um lugar de vitória que glorifica o seu nome. Às vezes, nos sentimos como se estivéssemos em uma jornada sem fim, onde os obstáculos parecem se acumular diante de nós e as respostas parecem cada vez mais distantes. Porém, a verdade é que cada passo dessa jornada tem um propósito. Mesmo que não possamos ver claramente agora, a vida cristã não é sobre a ausência de dificuldades, mas sobre como Deus nos fortalece em meio a elas. Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. A Bíblia nos ensina que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E isso significa que, independentemente do que enfrentamos, podemos confiar que Ele nos sustentará. Muitas vezes, o sofrimento e as dificuldades são os meios pelos quais Deus nos prepara para aquilo que Ele tem reservado para nós. Quando olhamos para as grandes figuras da fé, como Abraão, Moisés e Davi, vemos que todos enfrentaram grandes desafios, mas foi através desses desafios que Deus os moldou para cumprir o propósito divino em suas vidas. Assim também, Deus usa os momentos difíceis para nos preparar e nos refinar. Ele sabe exatamente o que precisamos para sermos capazes de suportar o peso da bênção que Ele está nos preparando. Às vezes, quando estamos no meio de uma luta, não entendemos o porquê das coisas estarem tão difíceis. Mas, com o tempo, vemos como Deus estava nos moldando, nos ensinando a confiar mais profundamente nele e nos capacitando a lidar com o que viria. Ele nos ama de uma forma tão profunda que está disposto a nos guiar por todo o processo. Mesmo que esse processo envolva desafios e dificuldades, o que precisamos lembrar é que Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele está conosco, em cada passo da jornada, nos fortalecendo e nos guiando. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Mesmo quando a vida parece difícil, Ele continua a trabalhar em nós, moldando o nosso caráter e preparando-nos para as bênçãos que Ele tem reservado. Não importa quão grande seja o desafio, Deus é maior e Ele nos dará a força para superá-lo. O mais importante não é o tamanho do obstáculo, mas a nossa confiança em Deus, quando colocamos nossa confiança nele.
podemos ter a certeza de que Ele nos levará até o fim da jornada, nos guiando com sua mão forte e segura. Há momentos em que nos sentimos como se estivéssemos sendo moldados, quase quebrados. E tudo que parecia seguro parece estar desmoronando. Quando olhamos para a nossa vida e vemos o que foi perdido, o que ficou para trás. Podemos nos perguntar se algo de bom virá disso. No entanto, é exatamente nesses momentos de aparente destruição que Deus faz a sua obra mais profunda em nós. O processo de transformação que Deus realiza em nossa vida não é sempre confortável, mas é necessário. Ele permite que passemos por dificuldades e desafios para nos purificar, para remover o que não faz parte do seu plano para nós e para nos moldar à imagem de seu Filho. Não importa o quanto as coisas pareçam estar desmoronando ao nosso redor, Deus está no controle. Ele é o oleiro, nós somos o barro. E muitas vezes Ele precisa nos moldar e nos refazer. O que parecia ser o fim de uma etapa ou de uma esperança pode ser, na verdade, o começo de algo novo, de uma renovação que Deus está preparando para nós. Podemos ter a sensação de que fomos quebrados, mas o que realmente está acontecendo é que Deus está nos preparando para algo mais grandioso. Ele nos ama tanto que não quer que permaneçamos na forma em que estamos, mas que sejamos purificados e moldados para viver o propósito para o qual fomos chamados. A dor que sentimos pode parecer insuportável, mas ela está nos preparando para carregar algo maior, algo que só seria possível após o processo de purificação. Quando olhamos para as histórias bíblicas, vemos que muitos dos grandes homens e mulheres de fé passaram por processos de transformação dolorosos, mas que, no final, os prepararam para cumprir os planos divinos. José foi traído e vendido como escravo, mas foi através dessa dor que ele chegou ao lugar onde Deus queria que ele estivesse, para salvar muitas vidas. Moisés passou anos no deserto, mas foi lá que Deus o preparou para liderar o seu povo, através de cada dor, cada desafio. Deus estava trabalhando em suas vidas, moldando-os para algo maior. E assim é conosco. Quando a dor parece insuportável, quando sentimos que estamos sendo quebrados, é importante lembrar que Deus está conosco. Ele está nos moldando para a grandeza, para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Mesmo que não possamos entender completamente o processo, podemos confiar que Ele está trabalhando em nós e através de nós. O que parece ser uma perda agora pode se tornar uma grande vitória mais tarde. Deus usa tudo para o nosso bem, até as experiências mais difíceis. E no final, seremos mais fortes, mais completos, mais preparados para viver o que Ele tem para nós. O sofrimento não é em vão. Deus está moldando, curando e preparando você para algo muito maior do que você pode imaginar. Às vezes, nos perguntamos, por que as coisas demoram tanto para acontecer? Por que as promessas de Deus parecem tão distantes ou até mesmo inalcançáveis? Sentimos que o tempo passa e nada se concretiza, o que pode nos deixar frustrados e com dúvidas sobre o plano dele para nossas vidas. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar que Deus não está sujeito ao nosso tempo. Ele é eterno e o seu tempo é perfeito. O que para nós parece uma demora, para Deus é o momento certo para agir. Ele sabe o tempo exato de cada coisa e, muitas vezes, a espera é a parte mais importante do processo. Na nossa caminhada, a paciência se torna uma virtude que nos ensina a confiar mais profundamente nele. Podemos não ver ou entender o que está acontecendo, mas Deus está sempre trabalhando nos bastidores,
preparando tudo para que a sua vontade se cumpra na nossa vida. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram por longas esperas antes de verem a promessa de Deus se realizar. Abraão e Sara esperaram décadas pela promessa de um filho. Moisés passou anos no deserto antes de ser chamado por Deus para libertar o povo de Israel. E José teve que esperar muitos anos para ver a revelação de seus sonhos. Em cada uma dessas histórias, o que parecia ser uma demora ou um atraso, na verdade, era Deus preparando o coração, a mente e as circunstâncias para o que estava por vir. Às vezes, a demora nos ensina a depender mais de Deus, a confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e que o seu plano é sempre mais grandioso do que qualquer expectativa que possamos ter. Quando a promessa de Deus parece demorar, é o momento de fortalecer nossa fé, de continuar orando e esperando e de lembrar que Ele nunca nos abandona. Deus não nos esquece. Ele apenas nos prepara para receber a bênção que Ele tem guardada para nós. E muitas vezes esse tempo de espera é o que nos dá a maturidade espiritual necessária para lidar com o que está por vir. O mais importante é que, quando a hora certa chegar, veremos que o tempo de Deus foi perfeito. Ele não atrasou nada. Ele simplesmente nos preparou para algo grandioso. O que parecia uma espera interminável, na verdade, foi um tempo de crescimento, de transformação e de fortalecimento para o que Ele já havia preparado. Não se desespere com a demora, pois Deus está trabalhando em você e ao seu redor. Quando o tempo chegar, Ele abrirá a porta certa no momento certo. E você verá que cada segundo da espera foi parte do plano dEle para a sua vida. Se esta palavra tocou você, deixe seu like e inscreva-se. Vamos juntos aprofundar a fé e descobrir mais das promessas de Deus na Bíblia.